Então, pessoal, antes de começar, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Eu ando meio sumida porque tá difícil, eu tô em obra, então tá difícil gravar os conteúdos, porque não tem um espaço legal para me gravar, isso desanima a gente. Mas estou aqui para atender um pedido de uma inscrita minha, que também é uma ex-cliente e uma amiga minha, que relatou estar passando por um problema chamado alopecia. Esse foi o nome que a profissional que colocou o implante nela falou que seria o caso dela, porque ela analisou e viu que era semelhante ao que está acontecendo com ela. Então eu fiz um resumo aqui de mais ou menos o que significa a alopecia, as principais causas, como cuidar, o que significa, quanto tempo dura, remédios para esse tratamento e tratamento natural. Dá pra você tirar uma base aí, se você está passando por isso, talvez você se identifique. Às vezes a queda é normal, às vezes você acha que está passando por um processo de queda muito excessivo, mas se você prestar atenção e você for pesquisar, é natural que a cada dia caia bastante fios da sua cabeça. Por quê? Porque esse fio cai e nasce outro no lugar. Só que nesse caso aqui que eu vou falar, referente a esse caso, é quando começa a ter entradas muito fundas aqui, quando começa a criar buracos lisos aqui em cima, em volta da cabeça, e faz com que em volta desse buraco que causa, que fica bem lisinho, como se fosse careca mesmo, começa os cabelos que estão em volta, e se você não tratar, ele começa a ficar frágil, quebradiço, e isso acaba que vai aumentando. Às vezes você não sabe o porquê que está cada vez mais aberto esse buraco. E isso é por falta de tratamento. Por quê? Porque se você tratar, automaticamente vai fazer com que esses fios não fiquem tão fragilizados quanto ficaria se você não tratar. Então eu vou começar primeiramente aqui falando para vocês o que significa a alopecia. Significa tipo uma calvície. Se você for pesquisar por esse nome, quase ninguém fala, todo mundo fala calvície. Só que a calvície que nós conhecemos geralmente é só essa entrada aqui. Não é esse tipo de doença, porque isso aqui é constatado como uma doença no couro cabeludo ou em pele. Por quê? Quando você tem muito cabelo e você nota que começa a cair, criar buracos assim, ó, que chega a dar pra ver a sua pele, eu não dá pra ver muito porque eu quase não tenho no braço. Mas aí você pode sim estar com esse problema. Esse problema, que se chama alopecia, é perda temporária ou definitiva dos pelos, senil ou prematura, total ou parcial de pelos ou cabelos, semelhante a peladura, calvície e outras. Principais causas. As principais causas é micose no couro cabeludo, uso de medicamentos, estresse, reação hormonal pós-parto, uso de produtos químicos inadequados, lúpus, eritemato sistêmico, doenças como hipotireoidismo, hipertireoidismo, sífilis secundária ou líquen plano, deficiência de proteínas, ferro, biotina e zinco. Então, essas são as principais causas ao qual podem estar acontecendo isso com você. Se você está passando por estresse, pós-parto, micose no couro cabeludo, que você pode ter passado um pente ou algo que venha dar micose no seu cabelo, fungos, principalmente se você deixa seu cabelo molhado, se você fez um alongamento e você passou um relaxamento, pode ter uma reação. Isso tudo pode causar esse tipo de perda de cabelo. Como cuidar? A alopecia
areata não tem cura e o seu tratamento depende da gravidade da queda capilar, mas normalmente é feito com injeções e pomadas que são aplicadas no couro cabeludo para estimular o crescimento de cabelo, sendo que é importante que o tratamento seja orientado pelo dermatologista. Eu não falei aqui no começo, mas qualquer coisa que você ouça nesse vídeo é só uma demonstração explicando o que significa e as causas, o que significa, quanto tempo dura, para tirar suas dúvidas. Mas o principal e mais importante é que você procure um dermatologista, você procure um médico, para que ele assim venha identificar se é o seu caso ou não, entendeu? Aí aqui, ó, o que significa? Nesta doença, o cabelo cai em grandes quantidades, determinadas áreas, proporcionando a visualização do couro, que é o que eu falei lá no começo, ou da pele, que antes era coberta por pelos ou cabelos. Existem vários tipos de alopecia, porque suas causas são diferentes, como eu falei lá. Pode ser causada pelo estresse, pelo pós-parto e tudo lá. Vamos lá. Quanto tempo dura? Quando o cabelo volta a crescer, geralmente é branco e fino, para depois adquirir a cor e a consistência normal. Com ou sem tratamento, crescimento parcial ou completo, deve ser esperado dentro de 1 ano nos casos de alopecia em placas. Então, esse crescimento ele pode ser tanto parcial, assim como a perda também, e tanto ele completo. Ou seja, pode ser que cresça em algumas áreas e pode ser que cresça cresça em algumas áreas e cresça no cabelo inteiro. Remédios para calvície feminina ou masculina. Se você notar, em vários vídeos eu já ouvi falar de pessoas que usam até remédios mesmo, isso que eu vou citar aqui, que é para crescer barba, que é para crescer cabelinho aqui. Então você vai se identificar com isso. O primeiro deles, que é o mais citado que eu já vi por aí, é o minoxidil. É uma solução disponível nas concentrações 2% e 5%, que deve ser aplicada no couro cabeludo. Finasterida, espironolactona, cetoconazol, eu não sei, alfa-estradiol, acetato de ciproterona. Gente, realmente como se pronuncia, eu não sei se pronunciar essas palavras, mas eu estou falando aqui para vocês mais ou menos o que significa, para tirar algumas dúvidas. Tratamento natural. Enfim, chegamos ao que todo mundo gosta, que é o tratamento natural. Por quê? Porque é aquele tratamento que você vai pegar algo que você tem em casa muitas vezes, uma planta, algo medicinal, e você vai fazer sem gastar dinheiro. Às vezes é mais fácil você apostar nessas coisas aqui naturais. Por quê? Porque se você não for a um médico, vamos supor, você vai passar, só vai melhorar algo na sua vida, não vai ter química, nada disso. Então eu vou citar aqui e você talvez conheça. Eu particularmente nunca ouvi falar sobre essas plantas, mas eu vou te falar aqui. Apostar em ingredientes naturais como bardana, feno grego e urtiga. É um dos segredos que combate, porque ajudam na circulação sanguínea, acalmam a sensibilidade, tonificam e melhoram a resistência dos fios. O implante capilar pode ser relacionado então como possível causa da alopecia por tração, pois as usuárias não respeitam os prazos de manutenção, implantam quantidades de cabelo em excesso e associam ainda o relaxamento capilar. Tudo isso pode danificar a estrutura do fio do cabelo e do couro cabeludo. Foi o que eu expliquei lá atrás, que muitas vezes você coloca um implante, você não cuida,
Ou talvez você passou um relaxamento por cima disso. Então tudo isso pode ser a causa. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aí e deixe o seu comentário se eu esqueci de alguma coisa. Peço desculpa por alguns erros, por algumas coisas, mas é tudo que eu pesquisei e coloquei num pacote só para que você entenda o que é. Se você está passando por isso, procure um médico, um dermatologista, que ele vai te explicar melhor e vai passar um tratamento para você. Beijo!